Zabaya Mayalaya, Elero Sanaya Maya Zindele, Zamaya Zondelebros Kanamaya, Ziles Konamaya Zitelebros Samaya Maya. Thank you, Lord Jesus, for fill us with your spirit, fill us with your grace. Thank you, Lord, Father, we worship you. Father, we pray in your name because your name is holy. Father, we glorify your name, glorify your spirit, glorify you, Lord. Thank you, Lord. Pasovro ula bruzi, leska ivrus kala ida lavarovu, jabruski vi ila brazo close, laska bayase, jaka ila avruzi, jabruzi ivruzi, leska ivrus kala ida lavarovu, labra ida blahavruzi, ida blahavruzi, kala ida blahara grai. Leska namaya soto lobro. Amém. Amém. Me diga como estão. Aqui também. Na última aula falamos de quê? Sim? Eles não estarão contigo. Ok, o tema de hoje é o que eles não fizeram que você tem que fazer. O que eles não fizeram que você tem que fazer. Cabrosi. Thank you, Lord. 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 Jabrabuzi ida habrabuzi. Jekra ida bla habrabuzi. O que será? O que eles não fizeram que você tem que fazer? Nós estamos num mundo a qual nós estamos sujeitos a diversas coisas passadas. Nós estamos no mundo agora e estamos a enfrentar o que as outras pessoas passadas não conseguiram enfrentar ou não conseguiram lutar contra ele. A razão qual nós estamos onde nós estamos agora, nós estamos por causa de tem caderno aí? Nós estamos aqui enfrentando o que nós estamos a enfrentar por causa do que não foi conseguido ser enfrentado no passado. O que nós estamos a passar agora é o que não foi conseguido ser feito no passado. No passado, sim. O sofrimento a qual nós estamos a ter agora é o sofrimento a qual nós já passaram ou pessoas passadas não conseguiram enfrentar. Não conseguiram batalhar até vencer. Não conseguiram lutar e ter resultados positivos. Lembre-se, o tema qual é? É o que você tem que fazer. A batalha a qual os seus pais não conseguiram lutar e vencer é a batalha a qual você tem que enfrentar. O altar de Deus a qual eles não conseguiram trazer é o altar a qual você deve trazer. As bênçãos de Deus que eles não conseguiram trazer é aquilo que você deve trazer. O carro a qual eles não conseguiram ter é o carro a qual você deve ter. A casa a qual eles não conseguiram ter é a casa que você deve ter. A mente profética que eles não conseguiram ter é a mente a qual você deve ter. O alcance do entendimento de Deus a qual eles não tiveram é o alcance a qual você deve ter. O entendimento das coisas do alto, o entendimento das coisas do além de Deus que eles não conseguiram ter é o que você deve ter no dia de hoje. A conquista a qual eles não tiveram é a conquista a qual você deve ter. A felicidade a qual eles não tiveram é a felicidade que você deve ter. O casamento a qual eles não tiveram é o casamento a qual você deve ter. A saúde a qual eles não tiveram é a saúde a qual você deve ter. As oportunidades a quais eles não tiveram é as oportunidades a quais você deve ter. O desfrutar de coisas melhores, maiores, coisas gloriosas, coisas genuínas a quais eles não tiveram é o que você tem que fazer. A pergunta que você pode se colocar agora é por que eu não nasci num lugar de riquezas? É porque você é a única pessoa que foi enviada para trazer essa riqueza. A pergunta a qual você está se perguntando é por que você nasceu num lugar pobre, humilde? É porque você é a única pessoa que pode trazer a riqueza. O que eles não conseguiram fazer é aquilo que você tem que fazer.
Por que você não nasceu num lugar onde não tem carro? É porque você é a única pessoa que pode trazer o carro. Por que você nasceu em nenhum lugar onde não há emprego? É porque você é a única pessoa que pode dar emprego a eles. Por que você nasceu num lugar onde não há roupa, não há alimento? É porque você é a única pessoa que pode dar alimento a eles, pode dar roupa a eles. Yes, can finish here. To finalizar aí. We need to understand that precisamos compreender de como pessoas escolhidas por Deus ou como pessoas escolhidas com a vontade de Deus. Nós precisamos entender no dia de hoje que nós nascemos em meio a várias dificuldades para nós mudarmos o jogo. A razão qual de ter todas as dificuldades, a razão qual de ter vários problemas é porque nós nascemos para mudar o jogo da nossa família. Nascemos para mudar o jogo, o ciclo do nosso ciclo familiar. Nós estamos para mudar o jogo de tudo. Qual é o tema? O que você deve fazer? Sim? Ninguém sabe nada. O motivo da sua especialidade é bem maior ou mais do que você pensa. Tire da sua cabeça que você não vale nada, que você não presta para nada. E comece a colocar na sua cabeça que você é a única pessoa que pode trazer o que não tem. Quanto maior dificuldade familiar você tem, mais riqueza e prosperidade e bênção você tem. Quanto mais pobreza ou o local onde você nasceu, mais pessoa grande você é. Lembre, Jesus nasceu na manjedoura, mas ele era uma pessoa muito grande, porque ele foi enviado para mudar o jogo. Pessoas que foram enviadas para mudar o jogo geralmente nascem em lugares humildes, pobres, cansados, para mudar o jogo. Logo, começar a praticar aquilo que você tem que fazer, que eles não fizeram, você está abrindo o jogo ainda assim e fazendo aquilo que você tem que fazer em Deus. A pergunta em si pode ser agora: por que estou seguindo a Deus? Para adorar a Ele, para louvar a Ele. Não é apenas para isso só. Você está para mudar o jogo de tudo. Zabla Rufi, Lisi, Hitler, Behavra, Russi. Zabra, Rive, Hitler, Lisi, João, Zabra, Rive, Zabra, Azul, nome espiritual disso. Zabra, Rive, Talasco, Leroy, Zabra, Rive, Behavra. Você pode estar a se questionar com o quê?
Será que é apenas para o louvar, para adorar? Por que todo o sofrimento? Não é apenas para isso, porque você está para mudar o jogo. Quanto mais batalhas você enfrenta durante a sua infância, fique sabendo que você está pronto para mudar o jogo. Se Deus te coloca para adorá-lo, buscar ainda cedo, é porque há um jogo maior ao qual você tem que mudar. Lembre-se que antigamente os profetas e as profetisas foram escolhidos ainda em alta idade. Seus 40, mas você foi escolhido numa baixa idade que é essa. A razão qual você foi escolhido por isso é porque você está para mudar o jogo de tudo. A qual você tem que fazer agora é se levantar como rei, como rainha, começar a liderar aquilo que você tem que liderar e começar a tomar a posição de rei, sacerdote, príncipe, governador, legislador, sacerdote, profeta, profetisa, levita, louvorista. A minha visão deve aumentar ainda mais. Não mais por causa de mim, mas por causa da minha missão de mudar tudo. Porque se eu não mudar, ninguém mais mudará. Aquilo que eles não fizeram é aquilo que eu tenho que fazer. Por que eu tenho que fazer? Por que logo a mim? Por que logo você nasceu naquele lugar? Por que logo você conheceu a Deus? É porque você é a única pessoa escolhida por Deus. Lembre-se que Deus não escolheu palácios para nascer, mas escolheu pessoas pobres, humildes, numa manjedoura, assim como você, para mudar o jogo de tudo. Lembre-se que Davi nasceu num lugar humilde, pobre, mas se tornou rei. Foi porque estava para mudar o jogo. Quando você entende que você está para mudar o jogo, o teu entendimento acerca de si muda. Você entende de que você nasceu para mudar o jogo, o seu entendimento acerca de você próprio muda. No dia que você entender essas coisas, é no dia qual você estará no seu destino e seu destino em si. E é o dia a qual você vai entender qual é o seu propósito na Terra. É no dia que seus esforços serão cada vez mais maiores. Sua visão será cada vez maior. Seu querer saber irá ser cada vez maior. Suas batalhas irão ser cada vez maiores. Seu querer irá ser cada vez maior. Seu fazer irá ser cada vez maior. Muitos de nós temos um pensamento, ok, pode parar aí. Muitos de nós temos um pensamento de querer que as pessoas façam alguma coisa por nós. Não podemos esperar isso. Não podemos esperar isso. Não escrevam.
tudo a qual seus pais não conseguiram fazer, seus avós, seus bisavós, sua descendência não conseguiu fazer, é aquilo a qual Deus te impulsou para poder fazer. Todo o altar de Deus que eles não conseguiram levantar é o altar a qual você tem que conseguir trazer. A casa a qual sua mãe não teve, a casa a qual seu pai não teve, o futuro, o carro, as coisas a quais eles não tiveram são as coisas a quais você deve ter. Quando você entende essas coisas que você deve fazer realmente, é quando a sua visão se torna maior, as suas batalhas se tornam maior, o seu querer fazer se torna maior, o seu esforço se torna maior, o seu desejo em querer continuar a lutar se torna maior. E quando isso se torna maior, você se engaja no seu destino. E quando você se engaja no seu destino, você começa a fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade da qual está submersa ou está debaixo de Deus. Mas isso tudo está ligado, está relacionado quando nós começamos a entender aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que eles não conseguiram fazer. Toda pessoa escolhida por Deus está para fazer aquilo que os outros não conseguiram fazer. Podem escrever. Toda pessoa escolhida por Deus está para fazer aquilo que os outros não conseguiram fazer. Moisés foi escolhido como um profeta para fazer aquilo que seus antepassados não conseguiram fazer, que era libertar o povo. Josué foi escolhido pelo Senhor para direcionar o povo. Aquilo que Moisés não conseguiu fazer é aquilo que ele tinha que fazer. Os discípulos foram escolhidos para fazer aquilo que Jesus não conseguiu fazer. Eliseu foi escolhido para fazer aquilo que Elias não conseguiu fazer. Pergunta mais importante da sua vida. A única pergunta mais importante da sua vida. Do seu destino. A única pergunta importante da sua vida ou do seu destino é: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Kalabaya Zatalaba Zababayara Elebros Anamaya Zotolobroyo Elebros Amamaya Zetelebros Katayana. Check it. O que você tem que fazer? Mudar a trajetória da sua vida. Mas o quê? Fazer o que eles não conseguiram fazer. Fazer o quê? O que eles não conseguiram fazer. Aí? Os ovos que eles não conseguiram ter, eu tenho que ter. Né? As batatas que eles não conseguiram comprar, eu tenho que comprar. Hã? Ensinar da forma como eles não conseguiram ensinar. Tem que profetizar do jeito como eles não conseguiram profetizar. Tem que dar culto da forma como eles não conseguiram dar culto. Tem que ter aquilo que eles não conseguiram ter. Because if I have what many people in the past that don't have, I open new dimension for the people coming in the future. Porque quando eu faço aquilo que eles não conseguiram fazer, eu abro uma nova dimensão para as pessoas ainda por vir. Para os meus filhos, para as minhas filhas, para a descendência, para as pessoas que estão ao meu lado, para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus parentes, para todas as pessoas que estão ao lado de mim. Mentiras
eles não conseguiram ter e aquilo que você tem que fazer deve se tornar o importante da sua vida, da sua jornada. Quando as pessoas te perguntaram por que você louva muito, por que você adora muito, por que você ora muito, por que você está na igreja, por que você está a interceder a Deus, por que você está aí, diga, estou a fazer aquilo que eles não conseguiram fazer. Sempre que você ficar triste, se questiona o que eu tenho que fazer. E lembre das outras pessoas e lembre-se que você é a única esperança dele. Sempre que você chorar, ou você querer chorar, lembre-se que você é a única pessoa que pode trazer felicidade, riqueza, paz e alegria na sua casa. E se você chorar, eles também chorarão. Por isso você nunca deve ficar para baixo, porque você é a única pessoa que pode fazer aquilo que eles não conseguiram fazer. Você deve ser uma pessoa icônica. Na sua família, no seu bairro, nos seus amigos, nos seus vizinhos e em qualquer lugar. Quer fazer alguma coisa, repita para si mesmo: tenho que fazer aquilo que eles não conseguiram fazer. Yes, wait. Tem várias questões que se lançam perante a toda essa situação. Em que várias pessoas ficam em pânico, debilitadas, ficam em choro, ficam zangadas, ficam estressadas por causa da sua vida. Tudo isso acontece geralmente por causa de não estar perto ou engajado no seu propósito. Quando não estão engajadas no seu propósito, ou quando é que as pessoas vão entender o seu propósito? Quando elas entendem aquilo que eles devem fazer. Qual é o tema? Todas as coisas que eles não conseguiram conquistar, todas as coisas que eles não conseguiram obter, todas aquelas coisas que eles não conseguiram conservar, ter, ganhar, é aquilo que você tem que fazer no dia de hoje. A felicidade a qual eles não conseguiram ter é a felicidade a qual você tem que ter. O trabalho a qual eles não conseguiram ter é o trabalho a qual você tem que ter. Porque eu nasci num lugar sem emprego, é porque você nasceu para dar emprego a ele. Porque quem nasceu num lugar onde não há felicidade é porque você nasceu para dar felicidade a ele. Lembre-se, você irá entender o seu propósito no dia que você perceber que aquilo que eles não conseguiram fazer é aquilo que você tem que fazer. Você irá entender a sua missão, o propósito a qual Deus tem para consigo, que aquilo que eles não conseguiram fazer é aquilo que você tem que fazer. Sabe o que tem mais motivação também? É acordar, olhar para trás. Esses caras profetas não conseguiram trazer limusine, eu tenho que trazer. Então, logo quando eu me encontro em 2025, sou a única pessoa que pode trazer isso. Esses caras não conseguiram orar na limusine, sou a única pessoa que pode orar, eles são super crentes. Eu sou a única pessoa que pode orar na limusine. Não conseguiram louvar, não conseguiram adorar, não conseguiram trazer mistério, sou a única pessoa. Não conseguiram trazer nomes espirituais, sou a única pessoa que posso trazer isso.
Aquilo que eles não fizeram é aquilo que você tem que fazer. Aquilo que eles não tiveram é aquilo que você tem que obter. O carro a qual eles não tiveram é o carro a qual você deve ter. As mansões a qual eles não tiveram são as mansões a qual você deve ter. No dia que você entender essas coisas, é no dia que você estará na sua missão. No dia que você começar a praticar essas coisas, a fazer essas coisas, é no dia que você estará na sua missão, engajado a praticar. O altar a qual você está a tentar enfrentar no dia de hoje é por causa daquilo que você tem que fazer. As batalhas as quais você está tendo agora é por causa daquilo que eles não fizeram que você tem que fazer. Lembre-se, no início nós dissemos. Lembre-se, no início do que nós falamos. Estamos sujeitos a várias batalhas, a várias coisas nessa geração e nesse tempo, porque eles não conseguiram vencer lá. E é aquilo que nós temos que fazer. Lembre-se, eu disse, se você nasceu num lugar de pobreza é porque você foi enviado para mudar esse ciclo de pobreza. Se você nasceu num lugar onde não tem carro, você foi enviado para trazer carro. Se você nasceu num lugar indesejável, é porque você nasceu para mudar o jogo. Lembre-se, Jesus nasceu numa manjedoura, porque ele havia sido nascido para mudar o jogo. Davi nasceu num lugar humilde, porque ele havia sido nascido para mudar o jogo. Moisés nasceu num lugar